O episódio de hoje é um oferecimento da Ozzy Escola de Audiovisual. Quer aprender a ser um ótimo editor? Então você precisa conferir o curso online de edição de vídeo da Ozzy. Mais detalhes no final deste vídeo. De todos os lançamentos mais recentes do cinema, poucos ganharam tanto prestígio quanto A Favorita, último longa do cineasta grego Yorgos Lanthimos. E se você esteve ligado no Oscar que passou agora há pouco, você vai lembrar que o filme recebeu nada menos do que 10 indicações. Tá certo que o filme quase saiu de mãos abanando, porque dessas 10 indicações, somente uma rendeu um prêmio, o de melhor atriz para a Olivia Colman. E olhando em retrospecto, eu até fico surpreso, porque eu tinha quase certeza de que A Favorita levaria mais prêmios. Afinal, quase todas as indicações que o longa recebeu me pareceram muito justas. A não ser por uma indicação com a qual eu não concordei tanto, a de melhor direção. Porque, ainda que num primeiro momento A Favorita impressione com técnicas cinematográficas chamativas, depois vemos a direção do filme apresentar ideias que entram em conflito com a essência dessa história fascinante. Can I ask you something? As long as you're aware that I have a gun. Esse conflito surge a partir de uma das coisas que mais me incomodou no filme inteiro: sua repetição extrema das mesmas técnicas de câmera. Claro, é normal que um diretor repita técnicas em um longa para criar uma identidade visual. Mas aqui, Lanthimos não apenas usa técnicas de forma recorrente, ele as usa de forma exaustiva. Por exemplo, são inúmeras as vezes em que o Lanthimos gira a câmera de um lado para o outro assim. Tem também o fato de praticamente todos os planos do longa serem filmados com o mesmo ângulo baixo de câmera. E não tem como esquecer da repetição que pra mim foi a mais abismal de todas. A de planos filmados com uma lente olho de peixe de 6mm. Eu não tô dizendo que essas técnicas são inerentemente ruins ou erradas. Pelo contrário, nas primeiras vezes em que são usadas, elas impressionam por parecerem soluções visuais bastante criativas. Até porque normalmente essas são técnicas pouco exploradas em dramas de época. O problema é que as boas ideias iniciais representadas nessas técnicas depois são arruinadas pela repetição insistente das mesmas. Como exemplo, vamos voltar para esse movimento de câmera que eu citei agora há pouco. Em inglês, essa rotação horizontal da câmera é chamada de panning. E nas primeiras vezes em que o Lanthimos usa esse panning, ele funciona bem. Primeiro porque esse é um jeito bem ágil de fazer o nosso olhar atravessar esses recintos tão espaçosos e expansivos do palácio. E depois porque a técnica traz um senso de energia para a cena. É como se a câmera emulasse um observador que vira a cabeça em surpresa rapidamente para ver como a outra personagem vai reagir. I've sent for some lobsters. I thought we could brace them and then eat them. Oh, hello. Oh, hello. Mas depois dos primeiros pannings, a gente começa a ver que o Lanthimos se escora nesse movimento de câmera o filme inteiro. Depois da 7ª ou 8ª vez, o panning perde qualquer senso de novidade e passa a parecer cada vez mais uma solução cômoda para explorar os espaços cenográficos. Inclusive, a técnica vira também algo previsível, a ponto da gente quase adivinhar quando o Lanthimos vai usá-la. Ainda mais quando a cena tem duas pessoas em lados opostos de um recinto. Outro exemplo que eu apontei é o uso da lente olho de peixe. Essa foi uma das escolhas mais ousadas por parte do Lanthimos. Inclusive, o diretor de fotografia do longa, Robbie Ryan, contou ao site IndieWire que até ele ficou surpreso quando o Lanthimos disse que queria usar esse tipo de lente. Afinal, é uma escolha inusitada e pode ser difícil de funcionar. E se o cineasta tivesse usado a olho de peixe de maneira mais estratégica, inserindo-a em cenas com um propósito, ela poderia ter ficado legal. Por exemplo, em cenas como essa, a olho de peixe até que funciona porque parece que estamos espiando através de um olho mágico os eventos secretos que acontecem na calada da noite nesses ambientes mais fechados. Mas aí depois vemos que Lanthimos usa a olho de peixe também em longos corredores, em câmaras expansivas, em quartos mais abertos e até mesmo em ambientes externos. E assim perde-se qualquer senso de que estamos espionando as coisas. Em vez disso, o uso da olho de peixe começa a parecer completamente aleatório e sem um propósito real que unifique todos esses planos arredondados. E daria até pra dizer, Max, é que ele usa olho de peixe porque ele quer captar ao máximo o ambiente em volta. E sim, de fato, o Lanthimos se propõe a valorizar muito os ambientes.
Afinal, uma das coisas que ele mais usa em A Favorita são lentes do tipo grande angular. Basicamente, essas são lentes que têm um ângulo muito maior para captar as imagens, o que permite mostrar mais elementos dentro do quadro. E isso faz sentido em A Favorita, porque a história se passa em cenários deslumbrantes. É legal mesmo usar uma grande angular para captar os detalhes desse palácio majestoso e imponente. Só que a grande angular tem um porém. Ela distorce a beirada das imagens. Tá certo que muitas vezes é difícil de notar essa distorção da grande angular, então ela não chama tanta atenção assim em A Favorita. A questão é que o Lanthimos quis ir ainda mais longe com as grandes angulares, ele quis ser ainda mais extremo. E por isso ele escolheu a lente olho de peixe de 6mm, que é uma grande angular muito mais pronunciada. E ao ver essa estética olho de peixe quase 30 vezes no filme, começa a ficar evidente como ela atrai o propósito planejado para a grande angular. Se a ideia inicial era usar a grande angular para nos fazer apreciar os cenários o máximo possível, agora isso foi jogado fora com a olho de peixe. Porque ela é tão extrema em sua distorção nas bordas que ela na verdade acaba dificultando a apreciação do espaço. Não só porque boa parte do cenário fica toda contorcida, mas também porque a distorção circular automaticamente direciona o nosso olhar para o centro do quadro, tirando a nossa atenção do que está em volta dos personagens. E a outra técnica insistente que merece análise é o uso das câmeras em ângulo baixo. Durante o filme inteiro, Lanthimos nos coloca abaixo dos personagens, às vezes de forma mais discreta, outras vezes com um posicionamento muito mais extremo. No começo eu achei isso ok, afinal essa técnica é frequentemente usada para deixar os personagens mais imponentes na tela. E se essa é uma história sobre a nobreza, faz sentido que o diretor queira traduzir a importância desses personagens com um ângulo desses. Mas então o filme vai passando e aí vemos que o ângulo baixo, na verdade, é o modo padrão da obra. E isso esvazia a técnica da sua força inicial. Porque depois de passarmos 2 horas olhando para cima para esses personagens, o que era para ser uma espécie de deslumbramento vai se transformando num senso de inferioridade do espectador. E isso é problemático porque a técnica vai de encontro a uma das ideias centrais de A Favorita: a ridicularização da monarquia. Aqui, a nobreza é apresentada como um grupo de pessoas egoístas, cafonas e inconsequentes. A intenção do filme é nos chamar para rir dessa gente. Mas, ao mesmo tempo, Lanthimos filma tanto esses personagens de forma imponente que ele cria um sentimento conflitante. É como se o filme nos dissesse: tá vendo? Esses personagens são ridículos, mas vocês ainda são menores do que eles. Ou seja, para um filme que se propunha a nos convidar para rir da nobreza, A Favorita acaba alcançando outro efeito. Ele pisa tanto em seus personagens quanto na gente. Já vimos então como essas técnicas específicas começam propondo uma ideia instigante, mas depois acabam traindo seus propósitos iniciais graças à repetição exaustiva. E se a gente der um passo para trás e olharmos essa questão de forma mais ampla, percebemos como toda essa estética reincidente também destoa muito da história de A Favorita como um todo. Afinal, eu entenderia se a repetição extrema de técnicas fosse usada numa história que fala sobre eventos cíclicos ou sobre situações que não mudam em sua essência. A questão é que A Favorita é o extremo oposto disso. A graça do roteiro é que essa é uma trama que se reinventa a todo instante. As personagens mudam de status constantemente, o prestígio de cada uma se altera de acordo com os humores da rainha, a cada momento temos uma reviravolta, uma surpresa, e quando chegamos no final, vemos que a situação de cada protagonista é drasticamente diferente da situação em que estavam quando o filme começou. Ou seja, temos um estilo de direção que é repetitivo, cômodo e previsível numa trama que não é nenhuma dessas coisas. A lógica do trabalho de câmera não reforça a qualidade imprevisível e surpreendente do roteiro. E ao pensar nisso tudo, eu percebi como alguns dos momentos mais memoráveis de A Favorita para mim foram justamente aqueles com técnicas das quais o Lanthimos não abusa. Por exemplo, a forma como ele utiliza a câmera lenta em no máximo 2 ou 3 cenas para criar um senso de comicidade e caricatura nos excessos da nobreza. Ou então algumas das ideias criativas da montagem. Por exemplo, esse match cut de movimento que nos leva da queda de um personagem para a queda de outro.
Outra boa técnica de montagem é a da sobreposição de imagens diferentes, que vemos em apenas 2 cenas. Na primeira crise de dor da rainha e no encerramento do filme, no qual a técnica é utilizada para criar diferentes camadas de interpretação. Sem contar que tem essa cena, que mostra um dos raros ângulos de câmera altos do filme. E nela, o Lanthimos mostra como isso pode funcionar muito bem para ridicularizar os personagens. Olha como aqui ele combina esse ângulo alto com a movimentação dos atores de costas para fazer eles parecerem um diminuto rebanho de ovelhas assustadas fugindo da rainha. Esses momentos me marcaram não só porque eles são visualmente chamativos, mas também porque essas técnicas foram usadas de maneira muito mais pontual, de forma quase cirúrgica. E com esse uso mais parcimonioso, essas técnicas trazem um impacto que não perde força depois, porque elas parecem ser muito significativas em sua baixa recorrência. E toda essa história me deixa ainda mais frustrado quando eu lembro dos 2 filmes anteriores do Lanthimos, O Lagosta e O Sacrifício do Cervo Sagrado, porque eu gosto muito desses filmes. E neles a gente vê como o cineasta consegue trazer uma variedade grande de técnicas, movimentos e ângulos de câmera, mas sem jamais perder a coesão de estilo visual ou de tom narrativo. Ao lembrar disso, A Favorita parece um passo cambaleante pro Lanthimos. Claro que eu consigo apreciar o fato dele ter tentado abordagens que ele nunca tinha usado antes. Ver esse tipo de experimentação é empolgante. Mas aqui, Lanthimos acaba pesando demais a mão, criando assim uma obra cujo estilo de direção constantemente entra em conflito com a história que quer contar. O que é uma pena, porque essa é uma baita de uma história. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E me diz uma coisa, você tem vontade de produzir vídeos que nem a gente faz aqui no canal toda semana? Caso a resposta seja sim, a gente tem uma recomendação para vocês. É o curso online de edição de vídeo da Ozzy Escola de Audiovisual. Caso você não saiba, a Ozzy é uma escola super tradicional daqui de Brasília, com 15 anos de existência. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa para ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. E caso você queira atestar a qualidade do trabalho do pessoal da Ozzy, é muito simples. Basta você conferir o canal deles aqui no YouTube, porque eles já lançaram centenas de vídeos para você ver gratuitamente e ver que os caras realmente sabem do que estão falando. E tem um detalhe muito importante. Se você comprar o curso usando o nosso link, você ganha de bônus um curso de After Effects. E além disso, você vai estar ajudando muito a gente a financiar o nosso trabalho. Então se vocês querem dominar a arte de editar vídeos, não deixe de conferir o curso da Ozzy e o canal deles aqui no YouTube. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.